Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje estarei explicando para vocês como fazer essa linda vovó artesã. Ela é bem fácil de fazer, no vídeo estará bem explicado todos os passos, até mesmo como que eu fiz para deixar ela em pezinho assim, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do nosso vídeo e que compartilhem em suas redes sociais, ajudando assim o nosso canal a crescer sempre mais. E vou pedir para você, se você não é inscrito, para poder se inscrever e não esquecer de ativar o sininho de notificação. Deixe também aqui o seu joinha, pois ele é muito importante para nós. E se ficar alguma dúvida, é só você dizer aqui nos comentários e eu responderei o mais rápido possível. Vamos à nossa lista de materiais? Os materiais que nós vamos estar utilizando para fazer a nossa vovozinha eu vou precisar de um pacotinho assim, ó, para fazer o peso que nós vamos colocar dentro da nossa vovozinha. Aqui eu coloquei dentro do saquinho areia. Fechei bem para que não tenha perigo de vazar, tá certo? Então veja que aqui é um pacotinho de areinha. Vou precisar de um papelão, a circunferência aqui dele é de 6,5 centímetros, que eu vou estar colocando no fundo, para depois a gente colocar a nossa areinha, tá certo? Eu vou estar utilizando agulha para crochê de 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para fazer as costuras. Vou estar utilizando esses dois botãozinhos assim, para fazer o olhinho da minha vovozinha. Aqui eu não coloquei todas as linhas, mas eu vou estar utilizando novelos, todos serão da mesma marca, né? Eu vou estar, o texto dele é 295, tá certo? Eu vou trabalhar com todas as peças em fio dobrado, tá bom? Então, essa é a lista de nosso material. Conforme eu for fazendo as cores, eu vou falando pra você que cor que eu estou utilizando, tá bom? Porque é muito pedaço de cor e por isso que eu não coloquei todas aqui, tá certo? Vamos para a nossa vovozinha, então? Aqui, pessoal, eu vou começar com esse tom, ele é bem clarinho, ele é um amarelo bem clarinho mesmo, que vai ser a pele da minha vovozinha, tá certo? Como eu disse pra vocês, estou com fio dobrado. Eu vou iniciar pela cabecinha da minha vovozinha. Então, vou iniciar aqui com 3 correntinhas, fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e aqui dentro eu vou trabalhar mais mais 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, ficando assim num total de 8 pontos baixos. Vou subir aqui a minha correntinha e aqui dentro eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu já vou vir aqui trabalhando os meus aumentos. A cada um ponto baixo de base, eu trabalho 2 pontos baixos nessa carreira. Então, onde eu tinha 8 pontos baixos, nessa carreira, iremos ficar com 16 pontos baixos. Na nossa próxima carreira, iremos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo no ponto de base e depois faremos aqui o nosso aumento. Um ponto baixo e novamente um aumento. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. A cada um ponto baixo, eu faço aqui o meu aumento, tá certo? Então, vou seguir aqui a minha carreira, quando chegar aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo. E eu já volto para a nossa próxima carreira. Para essa próxima carreira, iremos trabalhar uma correntinha e no nosso próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo normal. No próximo, farei um aumento. Um ponto baixo e outro ponto baixo. E novamente o nosso aumento.
Então, nessa carreira, a cada 2 pontos baixos, nós vamos trabalhar um aumento. Então, vou seguir assim por toda essa carreira. Chegando no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e eu volto para a nossa próxima carreira. Essa será a nossa última carreira em aumento. Então, eu faço aqui 3 pontos baixos para poder fazer o meu aumento. Então, trabalho aqui 1, 2, 3. E novamente um aumento. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final, você fecha com outro ponto baixíssimo e essa terá sido a nossa última carreira em aumento. Feita então a nossa última carreira em aumento, onde nosso intervalo era de 3 pontos baixos para poder obter o aumento, agora nós vamos trabalhar em carreira circular, sempre fechando, tá bom, pessoal? Não precisa contar os pontos. Por 8 carreiras, então eu vou subir aqui minha correntinha e eu vou trabalhar por 8 carreiras, sem aumentos e sem diminuições. Assim, a gente vai formar a cabecinha da nossa bonequinha, tá certo? Então, trabalhe essa carreira, chegando aqui você fecha com um ponto baixíssimo e depois você trabalha mais 7 carreiras iguais a essa, tá certo? E eu já vou voltar com nossas diminuição. Então, pessoal, eu já fiz aqui as minhas 8 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Eu coloquei o meu olhinho, que eu já gosto de colocar antes de colocar o enchimento. Eu preguei ele aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira, depois dos aumentos, tá certo? Então, na 5ª carreira, eu coloquei o meu olhinho. A distância aqui de um olhinho para o outro foi de acordo com o meu óculos que eu comprei para colocar na minha vovozinha. Na verdade, eu comprei, mas eu também fiz um com arame e deu certo, viu, pessoal? Então, caso você não tenha na sua região como comprar, é só você mesma fazer o seu óculos com o arame. É um pouquinho mais difícil de fazer, mas dá certo também. Então, agora vamos passar para a parte de diminuições. Então, eu vou subir aqui a minha correntinha, vou fazer 1, 2. Então, na verdade, 3 pontos baixos. E aqui, eu vou trabalhar a minha primeira diminuição. Faço 1, 2, 3. E novamente, vou trabalhar a minha diminuição. Então, nessa carreira, a cada 3 pontos baixos, faremos uma diminuição. Eu vou seguir assim por toda essa carreira e eu volto para a nossa próxima carreira em diminuição. Feita, então, a nossa primeira carreira em diminuição, agora vamos fazer nossa segunda carreira. Então, vou subir aqui a minha correntinha, vou no meu próximo ponto baixo e trabalho ponto baixo. No próximo, eu vou trabalhar uma diminuição. 1, 2 pontos baixos. E no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, nessa carreira, a cada 2 pontos baixos, vamos trabalhar uma diminuição. Faça assim por toda a carreira, chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo e eu volto para a nossa próxima carreira em diminuição. Nessa carreira agora, vamos trabalhar um ponto baixo e depois vamos fazer já a nossa diminuição. Então, a cada um ponto baixo, eu trabalho fazendo uma diminuição. Então, vamos trabalhar assim por toda essa carreira, a cada um ponto baixo, uma diminuição. Faça assim por toda essa carreira e eu volto para a nossa próxima carreira e última carreira de diminuições. Agora aqui na nossa última carreira em diminuição, porque como que vai fechar um pouquinho mais aqui a nossa boca, eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui para que depois eu não tenha que ficar esticando muito o meu ponto para fazer o enchimento, tá certo? Então, eu já coloquei aqui um pouquinho de enchimento, mas não muito para não atrapalhar eu fazer meus pontos. Então, vou subir aqui minha correntinha e já vou vir aqui nesse ponto fazendo a diminuição.
Então, aqui nós vamos fazer a diminuição em todos os pontos, exceto no nosso primeiro e último ponto, que ficará sem diminuição, tá certo? Neles, nós vamos só fazer a correntinha, que será o início, e o ponto baixo, que será o fim, tá bom? Então, somente nesses dois últimos pontos que nós não vamos obter diminuições. Então, vou seguir aqui fazendo, e eu já volto para a nossa próxima carreira. Veja que aqui ficou bem menor o nosso buraquinho, né, da nossa cabecinha. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou subir aqui minha correntinha, venho aqui no meu ponto baixo e trabalho o ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuição. Vou ficar no total de 9 pontos baixos. Então, vou vir aqui. Trabalhando pontos sobre pontos. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito isso, nessa carreira, nós já vamos iniciar o nosso aumento para o nosso busto da nossa vovozinha. Então, vou subir uma correntinha e no meu próximo ponto aqui, eu vou trabalhar um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, aqui a cada um ponto baixo, vamos trabalhar um aumento. Vamos seguir assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui os meus aumentos, pessoal. A cada um ponto baixo, trabalhamos um aumento. Aumentamos 4 pontos nessa carreira. Então, vou subir aqui a minha correntinha, vou no meu próximo ponto aqui e trabalho um ponto baixo. No meu próximo, eu faço 2 pontos baixos. Então, agora aqui, a cada 2 pontos baixos, faremos um aumento. E, novamente, iremos ter acrescentado 4 pontos nessa carreira, tá certo? Então, trabalhe assim por toda essa carreira. E a sua próxima carreira, eu não vou voltar fazendo ela, mas você já pode fazer. Você vai subir sua correntinha e vai fazer mais 2 pontos baixos. E aí, você vai trabalhar um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Lembrando que esse que eu tô falando é para a próxima carreira. Nessa será de 2 pontos baixos, tá certo? E eu já vou voltar na outra carreira. Como eu havia dito para vocês, eu fiz a minha carreira com aumentos a cada 2 pontos baixos, obtendo um aumento, e depois já segui aqui na minha próxima carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, nós vamos distribuir 3 pontos baixos com aumentos. Então, pode ser de forma aleatória, você pode escolher onde você vai fazer. Eu vou fazer a cada 5 pontos baixos um aumento. Então, aqui, ó, 5 e vou trabalhar um aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5. E novamente vou fazer um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E novamente um aumento. E depois aqui eu já vou seguir minha carreira normal, que sobrou aqui 3 pontos baixos. E vou fechar minha carreira. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar 4 carreiras sem aumentos e sem diminuições. Então, com essa quantidade de ponto que ficamos, que foi no total de 24 pontos, vamos trabalhar por mais 4 carreiras. Chegando no final, você arremate o seu fio, porém, você deixa uma quantidade para costurar essa peça na nossa outra peça que iremos fazer, tá certo? Então, é necessário você deixar um fio, um tamanho mais ou menos de 30 a 40 centímetros, para poder costurar a sua peça à outra, tá certo? Então, pessoal, agora eu já vou iniciar a parte do cabelinho da nossa vovó, onde vai ter também um coquezinho.
eu vou iniciar aqui com a minha cor cinza, tá certo? Aí a cor é opcional, você pode escolher a cor que você achar melhor. Eu vou trabalhar aqui, no caso, com a cor cinza. Então, vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas e fechando na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar aqui mais 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fechar aqui na minha correntinha. Então, no total, na verdade, eu fiquei com 7 pontos baixos, já que a minha correntinha representa um ponto baixo. Na nossa próxima carreira, eu vou trabalhar uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha, que vai ser o meu aumento. No próximo ponto, 2 pontos baixos. Então, aqui, para cada ponto baixo, eu trabalho um aumento. Então, onde eu tinha 7 pontos baixos, vamos ficar no total de 14 pontos baixos. Chegando aqui no final, nós fechamos com um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar um ponto baixo para um aumento. Então, a cada um ponto baixo, eu faço um aumento, tá certo? Um ponto baixo, um aumento. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. A cada um ponto baixo, um aumento. Na nossa próxima carreira, eu vou trabalhar a cada 2 pontos baixos, faremos um aumento. Então, aqui será a nossa última carreira de aumento para essa parte do coque da nossa vovozinha, tá certo? Então, vou trabalhar aqui, ó, cada 2 pontos baixos, um aumento. E depois, pessoal, nós vamos permanecer por mais 4 carreiras sem aumentos e sem diminuições, tá certo? Então, você vai fazer essa carreira aqui, a cada 2 pontos baixos, você faz o aumento e depois você trabalha mais 4 carreiras com essa mesma quantidade de pontos. E aí, eu vou voltar para a gente fazer a parte da nossa tiarinha, da nossa xuxinha, da nossa vovozinha, tá certo? Para fazer aquele detalhe que tem aqui, que vai mudar de cor, pessoal, que vai representar a nossa xuxinha da nossa vovozinha, eu puxei aqui já o meu fio aqui, porque depois eu vou voltar trabalhando com ele. Então, eu vou iniciar aqui no meu próximo ponto, eu vou prender com a minha cor lilás e vou trabalhar uma carreira de pontos baixos na cor lilás, tá certo? Então, vou trabalhar aqui essa carreira na cor lilás. E depois, eu vou arrematar o meu fio e já vou voltar novamente com a cor cinza, tá certo? Então, vai ser somente essa carreira aqui que eu vou estar fazendo na cor lilás, tá bom? Então, você faça ela na cor que você quiser ou desejar. E depois, você já pode arrematar o seu fio nessa cor, que depois nós já vamos voltar para a parte do cabelinho. Aqui eu fiz a minha correntinha, eu passei meu fio aqui para trás, na cor cinza, e já vou iniciar aqui onde nós iniciamos a cor roxa, eu já vou começar com um ponto baixo. No meu próximo ponto aqui, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um aumento. Então, nessa carreira, a cada 3 pontos baixos, iremos trabalhar um aumento. Faça assim por toda essa carreira e na próxima carreira nós vamos também trabalhar com aumentos, ok? Nessa carreira, vou subir aqui minha correntinha, vou no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um aumento. Então, o meu intervalo de aumento será de 4 pontos baixos, tá certo, pessoal? Então, vou seguir aqui nessa carreira, a cada 4 pontos baixos, eu vou trabalhar um aumento.
E vamos manter esses mesmo quantidade de ponto. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, mais 5 carreiras, onde nós não vamos fazer aumento e nem diminuição. Vamos manter essa quantidade de pontos que vai ficar nessa carreira aqui, tá certo? Então, depois você trabalha mais 5 carreiras e eu volto para a parte de acabamento do nosso cabelinho da nossa vovozinha. Feito, então, nossas 5 carreiras de ponto baixos, onde nós mantemos os nossos pontos, essa carreira agora será feita em ponto caranguejo, que será para dar acabamento. Então, eu faço a minha correntinha aqui, venho aqui no meu ponto de trás e faço um ponto baixo. Vou no meu ponto de trás e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar este ponto caranguejo por toda a nossa carreira. Chegando ao final, você deverá deixar um pedaço de linha para poder costurar a sua peça, a sua cabecinha, tá certo? Então, deixe uns 40, 50 centímetros para que você possa costurar de uma forma bem bacana o seu cabelinho na cabecinha da nossa vovozinha, tá certo? Então, termina a sua carreira e eu volto com a parte dos bracinhos. Vamos dar início aqui ao nosso bracinho. Eu vou fazer 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na nossa primeira correntinha. Subo uma correntinha e aqui dentro da nossa argolinha eu vou trabalhar mais 7 pontos baixos. E fecho aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar toda ela em aumento. Então, para cada ponto de base, você trabalha um ponto baixo a mais. Então, onde você tinha 8, você vai ficar no total de 16 pontos baixos. Então, vamos trabalhar assim por toda essa carreira. E depois, nós vamos manter essa mesma quantidade de ponto, de 16 pontos baixos, por mais 2 carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, essa carreira e vou trabalhar mais 2 carreiras em pontos baixos, ponto, sombra e ponto. Então, faça mais 2 carreiras e depois eu volto para uma diminuição. Então, feito aqui a nossa carreira em aumento, permaneci a mesma quantidade de pontos por mais 2 carreiras. Agora, eu vou trabalhar aqui uma carreira em diminuição. Então, vou subir aqui minha correntinha e no meu próximo ponto aqui, eu vou fazer uma diminuição. Faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e novamente diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira. A cada um ponto baixo, faremos a nossa diminuição. Terminada, então, aqui essa carreira, ó, veja que eu terminei com um ponto baixo. Nós vamos manter essa mesma quantidade de ponto por mais 10 carreiras. E depois, você deverá deixar um espaço de linha para poder costurar na nossa pecinha, tá certo? Então, trabalhe mais 10 carreiras e deixe um pedaço de fio para costura. E depois, não se esqueça de fazer o outro bracinho seu da sua vovozinha, tá certo?